Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre semelhanças de triângulos, dando continuidade, né? A gente já falou de teorema de Tales, de razão, proporção entre segmentos, teorema de Tales, a gente falou do teorema das bissetrizes e agora teorema de Sturt, e agora por fim, fechando essas aulas teóricas aqui, nós vamos falar de semelhanças de triângulo. E aí, nas próximas aulas, nós vamos resolver aí algumas questões de concurso e de vestibular. Ok, pessoal? E vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre semelhanças de triângulos. Mas antes, vamos falar de semelhança de um modo geral. Então, na matemática, qual é a definição de semelhança? Na matemática se define semelhança o seguinte: duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. Ou seja, se eu pegar uma circunferência com uma circunferência, são figuras semelhantes. Se pegar um quadrado com um quadrado, são figuras semelhantes, tá? Agora, pessoal, o quadrado, a circunferência, são duas figuras que são semelhantes logo de cara, porque tem o mesmo formato e uma série de características que a gente vai ver. Então, nem todo triângulo, por exemplo, é semelhante, tá? Se eu pegar dois triângulos, não necessariamente eles vão ser semelhantes. Vão ter algumas condições que a gente vai ver na aula de hoje para eles serem semelhantes, ok? Bom, polígono semelhante. Então, ali a gente falou de figura bem no geral. Agora vamos começar aos poucos especificando um pouco mais. Polígonos semelhantes. Bom, dois polígonos são semelhantes quando têm os seus ângulos ordenadamente correspondentes, congruentes. E aí, pessoal, tem que sempre lembrar que congruente aqui quer dizer, no caso aqui de ângulo, mesma medida, tá? E os lados homólogos proporcionais. Então, a gente vai precisar que os lados sejam proporcionais e que os ângulos tenham a mesma medida. Eu preciso dessas duas características juntos para que dois polígonos sejam semelhantes, ok? Bom, aqui ele está dizendo se P e P' são semelhantes, a gente representa aqui por P, tio, P', tá? Bom, a razão entre qualquer lado de P e o seu homólogo P' chama-se razão de semelhança, que é representando por K. Aqui é o seguinte, pessoal. Está dizendo que os lados semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. O que é os lados homólogos? Eu vou pegar ângulo. Então, primeiro aqui, eu tenho que ter que todos os ângulos são iguais. Então, vamos supor que esse ângulo, vou botar um tracinho, tá? Então, ele vai ser semelhante a esse A'. Então, esse outro, 2 tracinhos, vai ser semelhante a esse outro. Esse aqui, 3 tracinhos. Esse aqui, 3 tracinhos. E esse aqui, sem tracinho, é correspondente a esse sem tracinho, tá? Então, os ângulos correspondentes iguais. Agora, os lados homólogos. Aí eu tenho que pensar o seguinte, e aí, pessoal, precisa muita atenção, porque esse desenho aqui, por uma questão didática, eles estão na mesma posição, para a gente entender o conceito no início. Mas, para alguns exercícios, pode ser que essas figuras elas estejam de lados diferentes, tá? Não estejam na mesma posição um e o outro. Então, e como que eu sei que um lado é homólogo? Bom, a ideia para a gente perceber o lado homólogo é o seguinte, você vai se guiar pelos ângulos. Então, o ângulo com um tracinho aqui, que é A, na figura maior, até o B, que é com 2, está para, aí eu vou para o P', para o outro polígono, A, onde é o ângulo com um tracinho, a linha até B', que é o ângulo com 2 tracinhos. Isso que quer dizer lado homólogo. Então, você tem que pegar a correspondência e você vai se guiar pelos ângulos. Na maioria das... Bom, você vai guiar pelos ângulos. Depois, se eu pegar aqui o ângulo com 2 até o 3, então eu vou ter o BC sobre o B' sobre o C'. Por quê? Eu estou pegando aqui, não peguei. E outra coisa, se eu comecei pelo polígono maior, aqui em cima sempre vai ter que ser o polígono maior, ok? Bom, peguei aqui no polígono maior do ângulo marcando 2 até o ângulo marcando 3, na figura menor a mesma coisa. Depois eu pego aqui, continuando, então em cima tem que ser na figura maior. C até D, C' até D'. Então eu peguei do triângulo que está marcado com 3 até o triângulo que não está marcado, na outra figura a mesma coisa. Triângulo que está marcado com 3 aqui, até o triângulo que não está marcado. E por fim, vou pegar aqui o AD sobre a linha D'.
Isso, pessoal, é igual a uma constante chamada k. Então, essas razões aqui vão ser sempre iguais a uma determinada razão que a gente chama aqui de k, que é constante de proporcionalidade. Ok, pessoal? Bom, para quaisquer polígonos semelhantes, a razão entre seus perímetros e a razão entre suas diagonais é igual à razão entre as medidas dos lados homólogos. Pessoal, se eu pegar aqui, eu tenho aqui esse k aqui que é a razão de semelhança. Então, tanto o perímetro como as diagonais de dois polígonos também, se eles forem semelhantes, é claro, também vão manter essa razão aqui, essa constante de proporcionalidade, tá? Só chamar a atenção aqui, não está escrito, mas chamar a atenção que vale para o perímetro, mas não vale para a área. A área tem outra, não é exatamente a mesma razão. Tem relação com a razão, mas tem algo a mais. Depois em outra aula, a gente mostra isso, tá? Mas aqui o que interessa é o perímetro e a diagonal. Então, o perímetro e a diagonal mantêm a mesma razão que os lados homólogos, ok, pessoal? Só para reforçar, a área não tem essa mesma, não mantém essa mesma razão, ok? Bom, agora nós vamos aqui um teorema importante, teorema fundamental de semelhança de triângulo. Diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante ao primeiro. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: essa reta aqui, ó, então, a reta DE, o segmento aqui DE é paralelo ao segmento BC, e por ser paralelo, ele forma dois triângulos aqui. Eu vou ter um triângulo ABC, e ele é semelhante ao triângulo ADE. Então, o triângulo maior aqui é semelhante ao triângulo menor aqui formado por essa paralela. Isso tem a ver com segmentos proporcionais, tem a ver com o teorema de Tales e tem a ver aí com as semelhanças, e por isso a gente consegue perceber que esses dois triângulos são semelhantes. E vai ajudar muito a gente a resolver alguns exercícios, ok, pessoal? Então, atenção a isso aqui. Toda vez que eu tiver uma reta paralela a um dos lados do triângulo, eu estou formando, essa reta paralela vai formar um outro triângulo semelhante ao triângulo principal, ao primeiro triângulo, ok, pessoal? E claro, aqui os lados AB, por exemplo, o lado do triângulo maior sobre o lado esquerdo aqui do triângulo menor está para o lado direito do triângulo maior sobre o lado direito do triângulo maior, assim como as bases do triângulo maior BC está para a base do triângulo menor DE, que são valores iguais a K, que a gente chama constante de proporcionalidade. Ok, pessoal? Bom, observação. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre as alturas homólogas, as bissetrizes homólogas e as medianas homólogas também é K. Pessoal, aqui ele quer dizer o seguinte: se eu tenho dois triângulos semelhantes, além dos lados homólogos serem proporcionais, eles são proporcionais, as alturas também são, as bissetrizes também são e as medianas também são, tá? Então, em outras palavras, se eu tiver repetindo, se eu tiver dois triângulos semelhantes, além dos lados serem proporcionais, as alturas, as bissetrizes e as medianas também são proporcionais. Então, vamos fazer um exemplo da altura. Então, a altura aqui, ó, deixa eu desenhar a altura aqui como exemplo. Se eu tenho essa altura aqui, por exemplo, ela vai ser proporcional a essa aqui. Dando números, por exemplo, vamos supor que aqui é 6 e aqui é 4, aqui é 2. Então, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Elas são proporcionais. Se eu pegar esse lado sobre esse aqui é igual a esse outro lado sobre esse outro do outro triângulo, isso é igual à altura sobre a altura daqui. 6, então se você sempre fizer 6 dividido por 3, 2, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2 é igual a 2, é igual a K. Esse 2 aqui seria o K, ok, pessoal? Então, repare que as alturas, e isso também vai acontecer para as medianas e as bissetrizes também, ok, pessoal? Bom, agora nós temos, a gente já sabe que nem todos os triângulos são semelhantes, então, muito cuidado aí, pessoal, nem todos os triângulos são semelhantes. Então, eu vou precisar de algumas características para saber se dois triângulos.
Bom, eles são semelhantes. Se a gente voltar aqui na parte do polígono, diz o seguinte: dois polígonos são semelhantes quando têm os seus ângulos ordenadamente correspondentes, congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, para o triângulo, eu precisaria de 3 características para ter certeza, né? Os 3 lados têm que ser proporcionais, os 3 lados homólogos têm que ser proporcionais e os ângulos têm que ser iguais, os 3 ângulos, tá? Só que os matemáticos perceberam que não precisava verificar essas 6 condições, ou seja, os 3 lados homólogos sejam proporcionais e os 3 ângulos serem iguais, serem congruentes. Eles conseguiram perceber que tem 3 casos aí que a gente vai chamar casos de semelhanças que não precisa verificar tudo, que algumas características já vai dizer se aqueles 2 triângulos são ou não semelhantes. E a gente vai começar pelo caso do AA, ângulo-ângulo. Ou seja, se eu tiver um triângulo aqui, 2 triângulos, esse ângulo homólogo a esse, e esse outro ângulo homólogo a esse, eu vou ter que esses 2 triângulos são semelhantes. Então, repetindo, pessoal, se eu tiver 2 triângulos, e nesses 2 triângulos possuírem 2 ângulos com a mesma medida, esses 2 triângulos são semelhantes, tá? Então, não preciso verificar o terceiro ângulo e nem os outros lados. Basta ter 2 ângulos iguais nesses 2 triângulos, eu vou ter 2 triângulos semelhantes. Vou ter também o caso, passou aqui, vou ter também o caso lado, ângulo, lado. O que quer dizer isso? Eu vou ter um lado, então vou até fazer de outra cor aqui. Eu vou ter um lado aqui, por exemplo, esse lado, e aqui um ângulo. Eu vou ter esse lado e esse ângulo. Se eu tiver esses 2 lados proporcionais e o ângulo aqui, vamos ler, se 2 lados do triângulo são proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo e os ângulos compreendidos entre esses lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, se eu tiver 2 triângulos com 2 lados proporcionais e o ângulo entre esses 2 lados tem a mesma medida nos 2 triângulos, então os lados têm que ser proporcionais e os ângulos têm que ter a mesma medida, tem que ser congruente. Então, esses triângulos também são semelhantes. E o último caso é o caso lado, 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 lado. Se eu tenho 2 triângulos com os 3 lados proporcionais, automaticamente os 3 ângulos são iguais e, portanto, são semelhantes. Ok, pessoal? Então, caso bem tranquilo, ele aparece menos, tá? É mais comum aparecer os outros 2 casos quando a gente está resolvendo as questões. Ok, pessoal? Bom, aqui, então, a parte teórica a gente termina, né? A gente finaliza a parte teórica e agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? O primeiro exercício diz o seguinte: os quadriláteros ABCD e FGH são semelhantes. Então, ele está dizendo que eu tenho um quadrilátero. O que é o quadrilátero? Figura de 4 lados e que eles já são semelhantes. Já está dizendo isso para mim, tá? Então, não vou precisar verificar. O lado AB e seu homólogo EF medem respectivamente 4 e 12 centímetros. O perímetro de ABCD é 28. Bom, aí tem algumas perguntas. Pessoal, não precisa desenhar, tá? Mas, por uma questão didática aqui, vou fazer o desenho. Então, vamos pensar um quadrilátero mais ou menos assim, tá? Então, outro quadrilátero mais ou menos assim, ok? Pessoal, então vamos aqui colocar o nome aqui nesses quadriláteros. Então, aqui vai ser o quadrilátero EFGH e aqui vai ser o quadrilátero ABCD. Então, ele diz que o lado AB mede 12. Então, aliás, o lado AB mede 4 e o lado EF mede 12. Aqui, pessoal, não precisaria desenhar, tá? Dá para fazer seu desenho, mas aqui estou fazendo desenho por uma questão didática. Ele está dizendo que o perímetro de ABCD é 28. Então, aqui, esse é o perímetro 28, ok? Bom, primeira pergunta, calcule a razão de semelhança. Bom, a razão de semelhança, importante, pessoal, toda vez que eu estou trabalhando com razão, eu tenho que seguir uma sequência, tá? Aliás, segue a sequência em que aparece. Então, ele está dizendo de ABCD para EFGH. Ele nem precisaria dizer que é ABCD para FGH. Ele simplesmente poderia dizer a razão de ABCD e FGH. Ou seja, vai ter a sequência. Então, primeiro vem o lado AB. Então, aqui, a letra A, primeiro vai vir um lado, esse polígono aqui, ABCD. Então, o lado AB aqui vem em primeiro. Depois que vai vir o lado EF, tá? Então, eu tenho que seguir essa sequência, eu tenho que seguir a sequência que aparece aqui, tá? Bom, ele está dizendo que o lado AB mede 4 e o lado EF mede 12. Bom, simplificando aqui, pessoal,
fazendo aqui a divisão tudo por 4, eu vou ter 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu tenho que a razão de semelhança é K é igual a 1 terço. Tá? Então, essa aqui, calcule a razão. Está aqui calculado, 1 terço. Então, letra A aqui, 1 terço. Agora, a letra B. A letra B, bom, vou até mudar de cor aqui. A letra B diz o seguinte. Calcule o perímetro do quadrilátero FG. Ele já deu o perímetro de ABCD, que é a figura... Aliás, aqui, pessoal, ABCD é esse segundo. Então, aqui, esse perímetro aqui é dessa outra figura, 28. Então, 2P igual a 28 centímetros. Bom, vamos montar uma razão. Como que eu vou montar essa razão? Vou pegar, então, um lado que eu já tenho. Então, vou pegar esse lado aqui que eu tenho, 4 do menor sobre 12. Bom, comecei pela figura menor, então vou começar pelo perímetro da figura menor, 12, sobre x, tá? Mas também posso fazer diferente. Isso é igual ao quê? 1 sobre 3, tá? Repare que eu comecei aqui pelo menor, pelo quadrilátero menor, depois o maior. Então, aqui mantém. Então, pessoal, posso fazer aqui 4 sobre 12, 28 sobre x, ou então já posso fazer direto aqui já pelo simplificado, tá? Que é o que eu vou fazer. O que vai ficar mais fácil? 1 vezes x, x. Então, x vai ficar 3 vezes 28. Portanto, x vai ser 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Então, 84 centímetros. Então, esse vai ser o perímetro dessa segunda figura, dessa figura maior. Ok, pessoal? Então, por que isso? Porque o perímetro mantém a mesma semelhança. Então, se eu achei entre dois lados homólogos que a razão de semelhança é 1 terço, eu também posso usar essa razão de semelhança aqui para encontrar o perímetro. Ok, pessoal? Claro, tendo o perímetro de 1. Ou tendo todos os lados, porque você somar os lados e encontrar o perímetro. Ok, pessoal? Segundo exercício, diz o seguinte. Na figura abaixo, AB, então esse AB aqui é paralelo a CD, tá? E AB mede 136, CD mede 50 e CE mede 75. Ele quer quanto que mede o segmento AE. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse segmento AE aqui e vou chamar ele de x, certo? É o que eu quero calcular, então eu vou chamar de x porque eu vou chegar direto na resposta, ok? Vamos montar aqui, e aqui repare que ele está dizendo que o lado AB, que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Só que se você reparar, eu tenho um triângulo aqui. Apesar dele estar deitado aqui, porque a gente viu ali na parte teórica o triângulo assim. E dizendo que se aqui fosse paralelo, eu teria dois triângulos semelhantes. Mas aqui ele só está rotacionado. Mas continua válido. Se eu tenho aqui um triângulo maior, o triângulo AABE, e eu tenho uma reta paralela, no caso, ao lado BA, então essa reta paralela que está cortando os outros dois lados forma outro triângulo semelhante. Então eu vou ter que os triângulos ABE é semelhante ao triângulo CDE. Então, eu vou ter esses dois triângulos que são semelhantes. Bom, sabendo que eles são semelhantes, então a primeira coisa eu tenho que ter certeza que eles são semelhantes, porque não disse nada no enunciado. Então, eu tenho que analisar e ver. Mas pelo teorema fundamental que a gente viu na aula teórica, quando eu tenho esse requisito aí de uma reta paralela a um dos lados, cortando os outros dois lados, essa reta paralela forma um ângulo semelhante ao maior, ao primeiro triângulo, tá? Então, esses dois triângulos são semelhantes, basta montar a proporção. Então, eu posso começar aqui por esse x, tá? Do triângulo maior. Então, repara, ó, peguei o triângulo maior aqui, tá? X. Então, o lado correspondente ao triângulo menor é o 75. Isso é igual ao quê? Tem que continuar, então, pelo triângulo maior em cima, porque eu comecei pelo triângulo maior. 136 sobre quem? Quem que é o correspondente a 136? O 50, tá? Você pode fazer o seguinte para descobrir os correspondentes. Repare que esse ângulo aqui é comum, certo? Esse ângulo é comum aos dois triângulos, tá? Agora, pense aqui o seguinte. Como esses dois lados são paralelos, esses ângulos aqui, ó, e esse aqui são correspondentes, tá? Assim também como esse ângulo também é correspondente a esse. Portanto, e aí como que você monta? Ó, do verdinho até o vermelho, então vamos lá. A gente começou do vermelho até o amarelo, x. Então eu vou no outro, do vermelho até o amarelo, 75. Depois eu peguei do verde
até o vermelho, no maior. Depois eu pego do verde até o vermelho, no menor. Ok, pessoal? Bom, agora é o seguinte. Esse 50 vai multiplicar x, então ele vai passar dividindo, tá? E vai ficar 75 vezes 136. Mas esse 75 e esse 50 eu posso dividir tudo por 25. Então, 75 dividido por 5 dá 3 e 50 dividido por 25 dá 2, tá? Então, eu vou ficar 3 vezes 136, isso tudo dividido por 2, ok? Bom, pessoal, esse 136 dá para dividir por 2, ó. Dá 68, dá 68. 2 vezes 8, 16 é 1, 2 vezes 6, 12 com 13, ok? Então, a conta final vai ser 3 vezes 68. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 6, 18 com 2, 20. 204. Aí é a medida do segmento AE. Então, pessoal, aqui era só usar o teorema fundamental da semelhança de triângulo que diz da reta paralela, paralela a um dos lados, cortando os outros dois lados. Ok, pessoal? Pessoal, vamos resolver então a terceira questão aí de semelhança de triângulo. Pessoal, é o seguinte, na figura abaixo, MNPG é um losango. Então vamos relembrar, tem aula aí no canal sobre quadriláteros. E lá tem uma aula lá falamos sobre losango. Então a gente precisa saber aqui as características do losango para resolver essa questão. E as características do losango que nós vamos usar aqui é a seguinte: os quatro lados são iguais e os lados opostos são paralelos. Então, todo losango, os quatro lados são iguais e os lados opostos são paralelos. Cuidado para não confundir losango com quadrado, porque o quadrado ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais a 90. É um quadrilátero regular. O losango não é um quadrilátero regular. Ele só tem os quatro lados iguais, mas os ângulos podem ter outras medidas, tá? Beleza. E aí, então, eu posso chamar então o lado pela característica do losango, dos quatro lados ser iguais, eu posso chamar esses quatro lados de x, tá? MT mede 12, tá? E aqui MS mede 6, ok? Mas repare, pessoal, que eu tenho um triângulo maior aqui, ó, eu tenho um triângulo MTS, e ele é semelhante ao outro triângulo, ao triângulo NTP. E por que eu sei que esses triângulos são semelhantes? Porque eu posso pensar aqui o seguinte, ó, NP é paralelo a MS, tá? Então, NP, e por que ele é paralelo? Porque MQ é um lado oposto do losango a NP, então eles são paralelos, portanto, o MS também é paralelo. Bom, mas aí eu posso usar o teorema fundamental aí da semelhança de triângulos, tá? Se eu tenho uma reta paralela a um terceiro lado cortando os outros dois lados, forma um triângulo semelhante ao primeiro. Portanto, eu posso resolver aqui para encontrar o valor de x, tá? Como que eu vou fazer isso? Ó? Então, vamos primeiro redesenhar esses triângulos aqui. Ó. Então, vamos desenhar um triângulo maior. Triângulo maior, vou rotacionar ele para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vou fazer aqui ele rotacionado para a gente conseguir visualizar esse triângulo. Então, o triângulo pessoal, ele está fora de escala, tá? Aliás, T aqui, MS, tá? Aqui mede 6 e MT mede 12. E eu vou ter um outro triângulo, tá? Menor, que é semelhante a esse triângulo maior, tá? Opa, tá um pouquinho torto isso aqui. Pronto. Esse triângulo aqui é o triângulo TNP. Bom, NP aqui é X, tá? E o lado aqui MS, tá? Ah, tá. Ok. Ah, tá. E um lado aqui, MS, tá ali. Bom, aqui eu chamei de X. Aqui eu posso chamar o seguinte. Repare, pessoal, que esse lado NT, bom, de M até T são 12, certo? De M até N é X, chamei de X. Então, esse pedaço aqui, ó, de T até N vai ser o total 12 menos X, que é essa parte de baixo. Então, eu vou ter que esse lado aqui, ó, é 12 menos X, tá? Agora, eu consigo montar a proporção. Vou pegar esse X aqui do triângulo menor, que é essa parte da base aqui, que seria
essa parte aqui, ela é paralela a quem? A MS. Então, a MS aqui embaixo. E depois eu vou pegar aqui do triângulo menor 12 menos x sobre 12 lá. Ok? Bom, agora, pessoal, é multiplicar com exato, tá? Então, eu vou ter x vezes 12, 12x. Do outro lado, eu vou ter o 6 multiplicando o 12 menos x. Então, vai ficar 12x igual. Fazendo o chuveirinho, 6. Aliás, aqui eu vou deixar indicado por enquanto, tá? Mais vezes menos, menos, 6 vezes x, 6x. Esse 6x está subtraindo, passa para o primeiro somando, então vai ficar 12x mais 6x. Isso é igual a 6 vezes 12. Puxando aqui. 12x mais 6x, isso dá 18x. 6 vezes 12 aqui. Não é 18, é 12. Deixa eu apagar aqui. 6 vezes 12. Então, apagar aqui também. 6 vezes 12. Então, x vai ser o quê? X vai ser 6 vezes 12, isso tudo dividido por 18. Mas 6 aqui e 18 dá dividir tudo por 6. Ó. 6 dividido por 6 dá 1. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu vou ter que essa conta vai ficar o quê? 1 vezes 12, 12, sobre 3 mais 12 sobre 3 dá 4. Então, esse é o valor do losango, 4. Ok, pessoal? Então, uma questão aí que também a gente resolveu usando esse teorema da semelhança de... Teorema fundamental da semelhança de triângulo. Então, esse teorema ajuda a gente a resolver bastante questões. Ok, pessoal? Pessoal, vamos resolver então essa quarta questão aí de exemplo aí para semelhança de triângulo. Na figura, AB e DE são paralelos. Calcule o valor de x. Pessoal, está dizendo que AB e DE são paralelos. Só que aqui não dá para usar o teorema fundamental do triângulo, tá? Porque ele não está cortando os outros dois lados. Bom, aí o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu tenho que ver se esses dois triângulos de fato são semelhantes. E para isso, a gente viu lá que temos 3 casos. Eu tenho o caso do AA, ângulo-ângulo, caso do LAL, lado, ângulo, lado, e o caso do LLLL. O caso LLL, que é os 3 lados, não dá para usar aqui, que eu não sei quanto que mede esse lado AB nem esse lado DE. Aqui, lado, ângulo, lado, não está aparecendo que são proporcionais. Então, mas eu posso pensar o seguinte, eu posso usar o ângulo, o AA, ângulo. Por que eu posso usar? Primeiro, ângulos opostos pelo vértice. Então, eu já sei que esses ângulos aqui, tanto aqui de cima como aqui de baixo, eles são congruentes, têm a mesma medida. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Tem aula aí lá de geometria básica em que diz que a gente viu isso. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm o mesmo valor. Tá? E uma informação importante está aqui, ó, AB e DE são paralelos. Isso quer dizer, se são paralelos, então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, deixa eu redesenhar isso aqui, ó, esse segmento AB, esse segmento DE. E vamos desenhar esse aqui, ó, esse segmento AE aqui. Beleza. E por que ele vai ser importante? Pelo seguinte, ó, eu tenho duas paralelas, AB, tá? Cortada por uma transversal. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é alterno interno desse. E ângulos alternos internos, eles são congruentes, têm o mesmo valor. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, tem o mesmo valor que esse ângulo aqui. Ok? Bom, então agora eu já tenho, pelo caso AA, dois ângulos congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso montar uma razão aqui de semelhança. Como? Bom, primeiro eu tenho que pegar os lados homólogos. Lembre sempre, pessoal, de pegar os lados homólogos. Então, eu vou pegar aqui do pintado ao branco até o azul, 7. Então, aqui embaixo eu tenho que pegar do branco até o azul, x. No outro, eu vou pegar, então, o que não está pintado até azul, 6. Aqui embaixo, o que não está pintado até azul, 5. E aqui, pessoal, tranquilo, só multiplicar com exato. Repare que esse 6 vai multiplicar o x, então ele vai passar dividindo. E 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, 35 sobre 6, e está aí. A gente já finalizou a questão. A resposta da questão é isso aí, 35 sobre 6. Se a questão exigir que seja um número decimal, aí é só ir lá e fazer a divisão 35 por 6. Ok, pessoal? E agora, a última questão aí, então, de semelhança de triângulos. Obtenha o perímetro do quadrado escrito em um triângulo de base 12 e altura 8.
Vamos desenhar para ficar mais fácil a gente entender aqui. Então, eu vou ter um triângulo, mais ou menos assim, tá? E aqui eu vou ter um quadrado. Pessoal, está fora de proporção, mas então, para efeitos aqui de estudo, isso é um quadrado. Pessoal, lembre-se sempre o seguinte. Geometria, você não trabalha com... Quando você olha a figura e acha que está aparecendo uma coisa. Não, você tem que trabalhar com os dados. Se está dizendo que isso aqui é um quadrado, pense que é um quadrado, tá? Não fica olhando o desenho, porque muitas vezes o desenho está fora de escala, na hora ali de colocar a figura, houve uma distorção da figura. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o embasamento matemático, tá? Mas não o tipo da figura. A figura está desproporcional, essa aqui não parece um triângulo, não parece um quadrado, parece um retângulo, não. Está dizendo que um quadrado é um quadrado. Nesse caso não tinha desenho, né? Quem estaria desenhando seria quem está fazendo a questão, tá? Mas, que também não precisaria desenhar se soubesse fazer de cabeça, mas eu acho aqui um pouco mais complicado. Aqui é interessante desenhar, fica mais fácil visualizar, tá? Então vamos lá. Obter um perímetro do quadrado escrito em um triângulo de base 12 e altura 8. Então aqui é o seguinte, a altura desse triângulo aqui, ó, mede 8, tá? Essa é uma informação importante. A altura aqui mede 8. Ele quer o perímetro do quadrado. Para ele querer o perímetro, eu tenho que ter o lado do quadrado. Mas o quadrado tem lados iguais, então eu posso chamar tudo de x, ok? Aqui que vai ser interessante. Essa altura aqui, ó, do triângulo menor, vai ser o quê? A altura toda é 8. Aqui para baixo é x, ó. Então, aqui vai ser 8 menos x. Então, agora eu já tenho dois triângulos semelhantes. Pelo teorema fundamental, eu tenho. E por que eu sei? Porque todo quadrado, a característica do quadrado é que os lados opostos são paralelos. Portanto, eu tenho aqui um lado paralelo ao terceiro lado, interceptando os outros dois lados do triângulo. Portanto, eu tenho dois triângulos semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até redesenhar esses dois triângulos aqui, separados, tá? Então, eu vou ter esse triângulo aqui. E vou ter esse outro triângulo aqui. Ok? Bom, então desse primeiro aqui, a altura é 8. E desse outro aqui, então do primeiro aqui, a altura é 8. Deixa eu fazer aqui com o amarelo. Aqui é 8, a altura é 8. E a base é 12, ó, porque ele fala aqui no enunciado que a base é 12. Então a base é 12, a altura é 8. Esse outro aqui vai ter altura 8 menos x, tá? É a altura toda menos o x aqui parte de baixo. E a base aqui vai ser exatamente x, tá? Agora a gente tem condições de montar aqui já a proporção. Vou pegar aqui do triângulo menor, x sobre a base do triângulo maior, 12. Isso tem que ser igual. A altura é 8 menos x sobre 8. Pessoal, lembra lá da teoria. Se dois triângulos são semelhantes, e a gente sabe que eles são semelhantes pelo teorema fundamental, por aquele lado ali ser paralelo, e se dois triângulos são semelhantes, as suas alturas também são semelhantes, tá? São proporcionais, tá? Os lados homólogos são proporcionais e a altura também. Mas não só a altura, a bissetriz e a mediatriz. Mas nesse caso a gente está trabalhando com a altura, então elas são proporcionais, então posso montar essa proporção aqui, tá? Bom, vou multiplicar com exata, então vai ficar 8x, 8 vezes x, 8x, isso é igual a 12 multiplicar 8 menos x. Então, 8x igual 12 vezes 8, eu vou deixar indicado, mais vezes menos, menos, 12x. Então, vai ficar 8x, esse 12x menos 12x vai vir para cá, somando, igual a 12 vezes 8. 8x mais 12x, 20x, igual a 12 vezes 8. O x vai ser, então, 12 vezes 8 dividido por 20. Aqui, pessoal, esse 12 e esse 20, posso dividir tudo por 4, tá? Dividir tudo por 4. 12 por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5, tá? Então, eu vou ter a seguinte conta. 3 vezes 8, isso tudo dividido por 5. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 5. E aí, então, pessoal, 24 sobre 5 é o lado desse... x, e x é o lado. Mas ele quer o perímetro. Então, o perímetro que a gente apresenta por 2π é o quê? 4.
Já que é um quadrado, dos 4 lados são iguais, então vai ser 4 vezes o lado, que é 24 sobre 5. Bom, aqui 4 vezes 4 dá 16, eu vou 1, 4 vezes 2, 8, 1, 9, então 96 sobre 5. Eu vou fazer aqui divisão para a gente dar um número decimal, então vou fazer o quê? 96 dividido por 5. Abaixo 9, 9 dividido por 5 mais próximo é 1, 1 vezes 5, 5 para 9, falta 4, abaixo 6. 46 dividido por 5 mais próximo é 9, 9 vezes 5, 45 para 45 nada, não tem mais para baixar, põe a vírgula, quero continuar, põe 0, e 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 10 nada. Portanto, esse perímetro é 19,2 centímetros. Está aí, então, a resposta do exercício. Essa é a resposta, 19,2 centímetros. Ok, pessoal? Pessoal, então, muito obrigado aí por ter ficado até o momento desse vídeo, ter visto o vídeo todo, né? Se gostou aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a essa aula. Deixa aí nos comentários as críticas, sugestões, perguntas, e à medida aí de que eu tiver tempo eu vou responder. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por ter ficado até agora. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima!